Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui com mais um capítulo da franquia Duro de Matar, desta vez o terceiro, A Vingança, lá de 1995. Nossa, era realmente outro planeta, né? 30 anos atrás, porque naquela época Hollywood ainda se sentia confortável e gostava bastante de bajular, fazer piadas positivas com relação ao Donald Trump. Lembra que ele até participou de Esqueceram de Mim, tem uma ponta dele lá. Nesse filme aí, tem uma mulher que fala que você vai ter que fazer determinada coisa, não sei o que, daí ela, tá bom, and I'm gonna marry Donald Trump, né? E eu vou casar com o Donald Trump. Hoje em dia, boa parte de Hollywood não gosta muito dele, né? E isso aí é uma constatação, né? Por isso que eles vivem brigando lá. Mas, de qualquer forma, piadas à parte, neste terceiro filme, foi trazido de volta o diretor do clássico original, né, lá de 1988. Porque o segundo filme não pôde ser dirigido pelo mesmo cara, porque ele estava dirigindo aquele, acho que a Caça ao Outubro Vermelho, uma coisa assim. E na verdade o segundo filme é o primeiro filme, só que em um aeroporto. Neste terceiro filme, teria tudo e quase para ser tão bom quanto o primeiro. Em termos de direção, o ritmo é bem feito, as soluções de direção são bem legais, só que aquele finalzinho lá que parece um puxadinho do filme, traz esse filme para baixo um pouquinho, né? Inclusive, eu até vi no YouTube o tal do final alternativo, se você procurar lá, Die Hard with a Vengeance Alternative Ending, você vai ver, o final é bem mais sombrio, inclusive, pode não estar muito de acordo com a personagem do John McClane, mas pelo menos faz mais sentido dramatúrgico do que esse que está no filme, pelo menos na versão oficial, será? Que é a que eu vi lá no catálogo da Disney Plus, agora em setembro de 2025. Eu vou falar sobre isso, né, mais no final da resenha. Mas antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É um filme bem legal. E porque assim, eu admiro muito franquias que têm coragem, né, têm ideias de mudar as coisas. Porque poderia muito bem fazer um terceiro filme, John McClane preso em algum lugar para salvar alguém, blá blá blá. Não, nessa aí eles fizeram questão, inclusive, de fazer um monte de cenas em céu aberto, numa Nova York em que esse John McClane e o companheiro dele, né? Olha só, ele não tá sozinho, não é lobo solitário, né? Tem o Samuel L. Jackson que tá uma delícia, né? A gente tem vontade de estar com os dois, tanto com o John McClane quanto com os Zeus. E esses caras ficam perambulando, correndo, na verdade, por Nova York durante uma boa parte do filme, não como protagonistas, eles estão protagonistas porque eles aparecem o tempo todo, mas assim, eles estão respondendo às colocações, às coisas do antagonista, do vilão. Né, que tá ótimo também, que é o Jeremy Irons, com aquele vozeirão lá. Então, você tem um filme que teve cuidado de acrescentar camadas, de deixar a situação bastante diferente. Não é mais lobo solitário lutando contra o mundo. Agora ele tem um companheiro que é o que foi meio a contragosto no começo, mas um companheiro divertido e sai pela cidade e tal, respondendo, né, aos estímulos. Tudo isso é bem diferente do que a gente vira nos filmes 1 e 2. E o filme já coloca a gente no meio da ação, né? É o John já no carro, lá na van, e falando, você vai ter que fazer isso porque o cara tá querendo, tem um terrorista assim assado, já tem uma mega explosão, o John já aparece no Harlem usando como homem sanduíche numa vizinhança predominantemente negra em Nova York, usando um cartaz dizendo que odeia negros. E aliás, eles usam uma palavra ali bastante ofensiva para a gente ter a adição
do Zeus, do personagem do Samuel L. Jackson. E aí, então, a gente vai ter um tempo em que essas duas personagens, como eu falei, ficam fazendo coisas para tentar com que Nova York não exploda. Então, eles estão, na verdade, respondendo a estímulos, não protagonizando ou fazendo esses estímulos. Mas esse tempo também, dramaturgicamente, funciona para que a gente conheça o personagem do Zeus, porque o do John McClane a gente já conhecia, mas tinha que apresentar o Samuel Jackson para nós e apresentar e criar química entre aqueles dois homens, sem deixar de lado a questão racial, né? Eles até citam, inclusive, Rodney King num determinado momento. Isso foi muito importante nos anos 90, em 91, 92, sei lá, um pouco tempo antes, Los Angeles ardeu em chamas, porque teve toda uma questão lá envolvendo um cara que se chamou Rodney King. Se você não conhece, Rodney, King como se fosse rei, K-I-N-G. Google aí que você vai ver por que Los Angeles ardeu em chamas por conta disso. Então, essa questão racial não pode ser deixada de lado, né? E o filme endereça, aborda essas questões para que esses dois homens possam fazer o seu trabalho em conjunto. Não demora muito, porque o filme é muito bem feito, muito bem editado, tudo, para que a gente ame tanto o Zeus quanto o John McClane. É tão divertido ver um quanto ver o outro. Olha como a fórmula dos dois primeiros filmes foi mudada, né? Tipo, não precisa fazer sempre a mesma coisa. Dá pra gente fazer, não tem que ser claustrofóbico, o cara não tem que ser um herói assim. Só que a gente tem o humor, as piadas, a parte cáustica, eles gritando quando cai. Eu ri pra caramba, eu não tinha visto esse filme, né? E tem uma hora que eles estão caindo, super clichê em filme de ação. Hoje em dia, depois de 30 anos, é fácil dizer isso, né? Mas assim, eu ri bastante, tá? E você tem um grande vilão, não é tão bom quanto o Alan Rickman, mas você tem um grande vilão na figura do Jeremy Irons, que parece que quer uma coisa, parece que, mas né, a gente sabe que ele vai querer outra coisa, blá, e tem explosão em um filme que tem um ritmo muito bem calibrado, ele não enjoa, né? Porque as personagens são bem construídas, tudo é muito bem feito. No segundo filme, eu disse que a presença da esposa sobrevoando lá a ação, literalmente, no avião, retardava a ação, né? Então, nesse terceiro, a esposa não está presente. A gente sabe que eles estão separados, né? Então, o roteiro é esperto nessa parte. O que ia fazer com aquela esposa? O roteiro, né, aquela personagem, no segundo filme já não tinha direito o que fazer. Ela serviu como um retardo na ação dramática, né? Nesse filme, para que ter isso? São esses detalhes técnicos, né, que tornam o filme bem assistível, bem divertido, né? Você é um filme ágil, bem editado e com personagens que botam a trama para funcionar, com gente que a gente quer estar perto, né? E aí chega naquele final que é uma edícula, é um puxadinho, aquele do helicóptero. Nada contra em princípio, mas tem uma coisa que acontece ali que faz com que o filme seja puxado para baixo, literalmente, porque o helicóptero cai, claro, mas assim, é, a personagem lá do Jeremy Irons passou o filme inteiro tentando matar o John McClane. Tem uma hora assim que o John McClane corre, eles para pegar um negócio. O cara, ao invés de atirar, fica olhando, sorrindo. Não, aquela personagem não faria isso, né? Aquela cena do helicóptero, aquela sequência, funciona muito como um puxadinho. Então aquilo puxa realmente o filme um pouco para baixo, mas não a ponto de torná-lo ruim, não, muito pelo contrário. Eu achei ele bem mais
interessante do que o 2. O 2, porque o 2 era o 1 menos bom. Esse aí tem esse finalzinho que eu não concordei com essa pedaço, não sei o que, né? Que eu achei que isso torna o filme, né? Menos do que o primeiro, mas assim, ele tem muito mais elementos diferenciais e que funcionam muito bem do que o segundo filme. Então, se eu fosse afeito a fazer rankings, né? Seria o primeiro, até agora que eu vi três, o primeiro, o terceiro e o segundo, né? Mas eu não sou o tipo de ficar ranqueando, não. E todo mundo trabalhando bem, uma Nova York estilizada, aquele mau humor nova-iorquino, que é estereótipo, blá blá blá, tudo isso faz com que a gente entre nesse universo dramático bem rapidamente, né? Com aquelas crianças e tudo mais, passando provavelmente perigo ali. Tudo muito bem feito, bem legal. Vamos ver agora, faltam 2 filmes ainda da franquia. Vejamos quando eu os verei. Tchau.